Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo extra aqui do Super Acadêmico, nosso dia de quinta-feira. E hoje eu vou fazer comentários literários sobre esta obra, que é uma série que está no Netflix no ar, A Queda da Casa de Usher. Fazer comentários relacionando muito com a obra em que é baseado, né, essa série, que é os trabalhos, os vários contos de terror e ficção de Edgar Allan Poe, e fazer uma pequena correlação que eu encontrei, mas é uma opinião minha, com uma obra, né, a obra talvez a mais famosa de Gabriel Garcia Marques, que é Oceano de Solidão. Antes de começar, eu queria que vocês se inscrevessem no canal, se você não está inscrito, que você desse like no vídeo, que você comentasse e compartilhasse, e que você desse uma olhada aqui no nosso spot do Apoia-se, para ver se você não quer apoiar o canal e receber um livro por apoiar o canal. Vamos lá! Então, vamos ajudar o Super Acadêmico aqui no Apoia-se. É só você clicar aí na primeira link da descrição que você chega lá no Apoia-se e pode apoiar o canal a partir de R$1. Agora você pode ajudar com um pouquinho mais com essa nova premiação aqui com o meu novo livro Sexo e Celebridades. Se você apoiar a partir de R$40, apenas R$40, você ganha como recompensa um exemplar aqui do livro Sexo e Celebridades, os Relatos Secretos do Abel Marques e suas experiências com garotos de programas, disponível no Clube de Autores. Você pode também pedir ele pelo Clube de Autores, que é o segundo link na descrição do vídeo. Mas apoiando o canal no Apoia-se, você vai ter direito a ele de graça, né? Apenas apoiando o canal, e aí você tem direito a um exemplar. Então, vá lá, clica no link e apoia o canal. Agora vamos ao conteúdo do vídeo. Pronto, pessoal, então vamos ao nosso conteúdo aqui, falando dessa obra, né? Vamos falar da série, mas relacionando com a literatura do Edgar Allan Poe, A Queda da Casa de Usher. Pois bem, uma coisa que eu achei muito interessante da maneira como eles construíram a série, né? É que eles deram o título da série, que é o título de um dos contos de Edgar Allan Poe, A Queda da Casa de Usher. Eles estruturaram a série de maneira a ter uma similaridade com o conto, que é quando o patriarca da família está falando com alguém, alguém importante do relacionamento da família. E aí, à medida que ele vai contando a história, vai se ouvindo os sons das rachaduras, né? E no final a casa cai, né? Literalmente, né? É uma metáfora da decadência da família Usher, mas também é uma literalidade da casa ser afundada, né? Ser sugada para as profundezas, seria uma coisa assim. Pelo menos quando eu li, eu tivesse essa ideia, né? Eu li achando que era só uma metáfora, mas acabou sendo uma coisa literal. E aí os produtores da série, os criadores da série, transformaram isso numa série de episódios conectados, em que essa conversa entre o patriarca da família, né, que é o Roderick Usher, com uma pessoa do relacionamento antigo lá dele, que aí no caso, na série eles puxaram um personagem que é mais ou menos recorrente na obra de Edgar Allan Poe, que é o Dupin, que é um investigador, tipo um Sherlock Holmes, uma coisa assim. Na série eles colocaram como sendo o promotor público, né? O cara que investiga da justiça a família lá dos Usher, a família Usher. E aí vai tendo essa conversa, e aí à medida que ele vai tendo essa conversa, os fantasmas, sei lá, dos filhos que morreram, né, da família Usher vão aparecendo. E aí a casa até que vai sendo destruída mesmo, aí ele vai contando meio que os pecados dele, confessando tudo e tal. E aí uma coisa interessante que eu notei é que me parece, quando eu vi o final do episódio, né, em que a casa desmorona e tal, e bom, em referindo também à leitura que eu tive do conto há muito tempo atrás. Eu tenho a impressão que o Gabriel Garcia Marques, que é o principal representante do realismo fantástico aqui na América Latina, né, junto com o nosso Jorge Amado também, ele meio que tirou a ideia de a grande casa da família ser
sugada para o desaparecimento através de um redemoinho, uma coisa assim. Porque no final dos 100 anos de solidão é mais ou menos o que acontece, certo? A história é completamente diferente, não tem nada a ver com essa queda da casa do Usha, mas essa imagem da casa representando a casa da família, né, do patriarcado e tal, essa casa afundando, essa casa desaparecendo, né, sendo sugada pelas forças da natureza, alguma coisa assim. Isso me parece que tem uma correlação. Pode ser uma temática comum, né, na própria filosofia, na literatura, na mitologia, na literatura, e por isso me pareceu muito familiar nesse aspecto, né? Mas, assim, não tiro o mérito nem do Edgar Allan Poe, nem do pessoal da série, nem muito menos do Gabriel Garcia Marques, com a sua obra genial 100 anos de solidão. Mas é interessante notar dentro da literatura essa coisa de temas que se repetem, né? Temáticas, imagens que vão se repetindo. O Joseph Campbell também meio que fala isso em relação às diferentes mitologias. Se você não viu, tem 2 vídeos, eu acho, falando sobre o Joseph Campbell no canal, então procure aí. Nossa playlist de filosofia, de mitologia, você pode achar alguma coisa interessante aí. Bom, aí, nesse aspecto, né, eu queria chamar a atenção. Tem um aspecto, assim, que parece que é muito do atual posicionamento da Netflix em relação à indústria farmacêutica, né? É o terceiro trabalho, terceiro ou quarto, nem me lembro, trabalho na Netflix entre documentários, séries, filmes, que meio que criticam mais ou menos do mesmo jeito a indústria farmacêutica, especialmente a indústria dos opioides nos Estados Unidos. Então tem uma série chamada, acho que é a Indústria da Dor, se eu não me engano, em que há relatos verdadeiros de pessoas que perderam entes queridos e há a história meio que fictícia, baseada em coisa real, sobre os processos contra a Purdue, né, farmacêutica, e a família dele, né, a família dona, que se dedicou a produzir um remédio, um opioide extremamente forte, viciante, mas que era receitado como se fosse um remédio comum, uma aspirina, uma coisa assim. E aí tem um filme recente que saiu poucas semanas aí, chamado alguma coisa da dor também, Máfia da Dor, acho que é Máfia da Dor. Que é com Chris Evans. E aí a história basicamente é a mesma, só que é de uma indústria menor, né, uma indústria menos expressiva, que também faz um opioide e tal, que é receitado especialmente para casos de câncer. E aí as pessoas viciam e aí os médicos acabam se corrompendo para ganhar mais dinheiro com as receitas, e aí tem toda uma crítica em cima disso aí. Tem essa própria série, né, aquela Casa de Usher, a família Usher na série, não no original do Edgar Allan Poe, mas na série essa família é dona de uma empresa de farmacêutica chamada Fortunata e produzem um opioide que é viciante também. Mas você vê que é um tema recorrente. Eu acho que tem algum outro documentário também falando sobre isso. Então parece que é uma coisa, meio uma bandeira política do Netflix em relação à indústria farmacêutica americana. O que não é uma coisa ruim, mas é uma coisa que eu notei, né? Eles inserirem isso em várias coisas diferentes. E aí a família, né? Essa família Usher, a história é contada em flashbacks, né? Ao mesmo tempo que vai acontecendo linhas temporais que se interconectam. Você tem 2 irmãos, né? O Roderick e a Madeline, né? Que eles viram, eles assim, é como se fosse assim, eles eram filhos bastardos do fundador da empresa, né, de farmacêutica, Fortunata, e eles não eram reconhecidos, mas todo mundo sabia que eles eram filhos do dono, do fundador. A mãe desenvolveu uma doença lá degenerativa que fazia ela sentir muita dor e ter delírios. O Roderick vai acabar tendo a mesma coisa. E aí, depois de um tempo que a mãe morre, eles passam a trabalhar na empresa, mas meio que em cargos subalternos, né, meio escondidos. E aí eles acabam assumindo o controle da empresa através de um assassinato. E aí na noite desse assassinato,
eles encontram, que é o ano novo, a festa de ano novo de 1979 para 1980. Eles acabam encontrando uma morte, eu acho que é a morte, né? Que é a personagem da Carla Gugino, que pode ser interpretada também como sendo o diabo, que chega para eles e faz uma proposta, né? Que se eles aceitarem entregar as suas vidas e de toda a sua descendência daqui uns 40 ou 50 anos, eles teriam 40 ou 50 anos de riqueza, saúde constante, nunca perderiam nada, seria tudo perfeito até chegasse o momento do pagamento, né, que é o momento que a história principal acontece. E aí, o que acontece é que dos 6 filhos do Roderick, né, são 2 filhos com uma esposa e mais 4 cada um com uma mulher diferente. Esses 6 filhos eles vão morrendo de maneiras horríveis, né, sempre com alguma coisa interrelacionada com a questão da empresa, né. E aí tem uma trama lá de desconfiança de quem é o informante que está dando informação para a polícia, mas depois o Dupin revela que não havia informante nenhum, foi só um blefe dele. O advogado da família, que nunca perdia nenhum caso, é representado pelo Mark Hamill, né, que é conhecido somente pelo Luke Skywalker, pela voz do Coringa. E ele representa muito bem esse advogado, é um advogado extremamente inescrupuloso, né, frio. E aí, inclusive, ele meio que se redime, pelo menos na minha opinião, porque quando ele vai tentar matar a morte, né, eles não sabiam que era uma entidade sobrenatural, ela pega e oferece para ele uma oportunidade e ele recusa. Ele fala, não, eu prefiro ir para a minha prisão, já estou velho, e do que pagar, dever alguma coisa a você. E aí sim, nesse processo da família se desintegrando aos poucos, né, é que vai ser inserido cada um dos diversos contos do Edgar Allan Poe, certo? Então, o conto principal de referência é a Queda de Cadeoucha, como eu já falei. Tem o personagem do Pan, que é inserido aí, mas do Pan eu conheço muito pelo conto Os Assassinatos da Rua Morgue, que aí eu acho que é o segundo episódio, se não me engano, que é a primeira morte, que é da filha mais nova, né? E aí essa filha, ela é uma espécie de coletora de informação de todo mundo, ela sabe tudo sobre todo mundo. Ela vai investigar uma das irmãs e acaba descobrindo um negócio de uns experimentos lá com macacos, com chimpanzés, e ela é morta de maneira terrível, né, de maneira bastante visceral, por um dos chimpanzés alterados pela experiência que estão sendo feitas lá com eles, que é para desenvolver uma espécie de cura para problemas cardíacos que não dependam da droga, né, da droga que eles vendem. E aí, assim, é a primeira morte. Então, esse episódio chama justamente o Assassinato da Rua Morgue. No original do Edgar Allan Poe, não tem nada a ver com isso, certo? A única coisa em comum é o fato de ser na Rua Morgue e ser, que no caso da série é onde fica o laboratório onde estão os macacos, e e ser um símio, né? Um macaco, um chimpanzé ou orangotango. Acho que na história, no conto, é um orangotango que comete o assassinato. Então, no conto, o Dupin ele fica sabendo do assassinato e ele estranha o fato de todas as testemunhas dizerem que o assassino era alguém estrangeiro, só que estrangeiro de uma língua que ele não conhecia. Então, cada pessoa vai dizendo que o assassino era italiano. E você fala italiano? Não. Era russo, você fala russo? Não. Então, cada um ia dizendo uma língua que não conhecia como sendo a língua do assassino. E aí ele notou que, na verdade, o assassino não estava falando língua nenhuma. Ele estava fazendo sons, barulhos, que as pessoas identificaram como sendo uma língua estrangeira que ela não conhecia. E aí ele faz umas deduções lá, ao estilo do Sherlock Holmes, e descobre que era um macaco do circo que tinha fugido e tal, e o tratador dele que era o responsável da... Então você vê que em relação a isso a série só pegou realmente o título, né, e o causador da morte, que é um macaco, mas aí muda completamente, porque aí na hora é a morte, né, a personagem morte que está lá, e ela meio que conduz a vítima até ser assassinada pelo macaco. E aí tem as outras mortes todas
se referindo a alguma história, mas nem todas eu conheço. Então, um dos filhos, que eu acho que é o primeiro a morrer, se eu não me engano, o filho mais novo, ele morre numa festa, numa orgia que ele estava promovendo, né, que cobrava uma fortuna para as pessoas participarem, e aí na hora que ele abre o negócio dos esguichos lá de incêndio, que era para ser uma hora de que todo mundo ia ficar, né, de boa lá na água, fazendo um bocado de coisa. Na verdade tinha ácido lá nos tanques e aí morreu todo mundo, derretido por ácido. Eu não sei se tem alguma história de referência do Edgar Allan Poe com isso, com coisa parecida. Se você conhece, coloca aí nos comentários. Aí tem o Gato Preto, certo? Então, um dos irmãos é o Napoleão, que é um usuário de drogas, né? Ele acidentalmente mata o gato preto do namorado dele durante uma festa. E aí tenta repor o gato com um outro gato que ele pega no abrigo de animais. Um gato preto também. E é claro, quem estava no abrigo de animais para dar o gato preto para ele era a Morte, né? A personagem lá da Carla Gugino. E aí ele, quando leva o gato, o namorado não se dá conta que é um gato diferente, né? Apesar de perceber um comportamento diferente. Mas o diferente mesmo é que o gato começa a levar para ele, né? Para o Napoleão, para a vítima, um monte de bicho morto, de caças, né? Um monte de bicho morto. E aí ele chama a, a tratadora que deu para ele o gato, que era a Morte. E aí ela diz que o gato está na parede, na verdade, ele se esconde nas paredes, aquelas paredes ocas das casas americanas. E aí ele vai fazendo um bocado de buraco até que acha um corpo lá, que na verdade é uma só ilusão, porque o corpo é da própria Morte. E o gato morto lá, o gato que ele matou. E aí tem uma hora que ele vê o gato lá na sacada lá da varanda e vai para agarrar o gato e aí acaba caindo e morrendo, caindo não sei de quantos andares. Na história original do Edgar Allan Poe, o gato preto, né, ele é amaldiçoado e o cara que tortura o gato sofre a maldição. De maneira que o companheiro de quarto dele, né, um vizinho, sei lá, alguma coisa assim, que na história da série é transformado num namorado, mas na história original era só um companheiro de habitação. Ele mata esse companheiro, acho que por alguma razão bem idiota, não me lembro bem, e ele coloca o cara na parede. Ele empareda o cara, que é as paredes ocas, e deixa lá o corpo lá. É claro que não faria muito sentido, porque provavelmente ia começar a feder a casa inteira, mas ele coloca lá. E aí tem o negócio do gato, e aí o gato começa a sumir, aparecer e tal. E aí tem uma hora que ele começa a ouvir os miados do gato, mas ele acha estranho, porque ele matou o gato também, porque o gato era meio que um testemunha, e estava apurrinhando ele. E aí ele pega, tem uma hora que a polícia chega, e ele pega e bate na parede, por alguma razão, não me lembro. E aí vem um monte de miado. Aí os filhotes do gato se instalam no corpo e aí revelam para a polícia onde é que o corpo está, né? Então seria a justiça poética da coisa. Então você vê que a história do gato preto também é diferente, mas tem referência ao gato preto. Tem a referência à história do corvo, né? Que é representado pela própria Morte. Então a Morte toda hora se aparece travestida de corvo, ou com a fantasia na festa fantasia, ou como um corvo literalmente olhando para as pessoas, que é muito como a história do corvo acontece. Essa história eu não me lembro bem para contar para vocês, mas é uma coisa assim meio tenebrosa, meio de estar sempre presente, meio que esperando as coisas horríveis acontecerem, que é o que acontece na série. Tem o Poço e o Pêndulo, né? Uma história clássica do Edgar Allan Poe, em que o filho mais velho ele morre durante uma demolição, cortado ao meio por um pêndulo, né? Não um pêndulo literal, mas uma coisa vai caindo como um pêndulo e corta ele. E aí é mais uma morte horrível. Inclusive no delírio do Roderick, quando ele vai vendo o filho morto, ele vê o filho como criança. É tenebroso o negócio, porque aí aparece a criança meio cortada ao meio, com as vísceras saindo. É um negócio de horror mesmo. Então, se você tem um coração fraco, não recomendo assistir, não. Deixa eu ver. E tem, eu me lembro também, que aí vem foi a morte mais bem elaborada, né, cinematicamente, foi a mais bem feita, que é a morte da filha mais velha, é a Tamerlane, que é o episódio chamado O Besouro, não, o Escaravelho Dourado, que
Na série, Escaravelho Dourado é nada mais do que uma marca de produtos cosméticos. Produtos cosméticos que ela está oferecendo, né, tá querendo implantar, e aí acontece um bocado de coisa errada durante a apresentação e ela faz um monte de besteira. E aí acaba se sentindo perseguida pela morte. E essa perseguição acaba fazendo com que ela mesma acabe se matando com um monte de caco de espelho. É um negócio graficamente muito bonito, muito bem feito, muito bem filmado, mas é tenebroso. No original não tem nada a ver com isso. Os Caravelho Dourado, que eu me lembro, é uma caça ao tesouro. O cara acha aquilo ali e acha um livro com códigos que mostram o que é que significam para achar um negócio lá. Então, talvez a coisa do tesouro mesmo. Pois bem, aí são assim a maneira como os criadores da série, né, interligaram as histórias de Edgar Allan Poe de maneira que pareça interligada, mas as histórias não têm nenhuma conexão, né? Mas ficou bem interessante, bem feito, né? As atuações também são boas. Eu achei meio exagerado o fato de algumas vezes eles pegarem trechos literais das obras de Edgar Allan Poe e os personagens falarem, né, como se estivesse falando, declamando alguma coisa. O Edgar Allan Poe também fazia poesia. Então fica bonito assim pro ator, né? Para os atores deve ser interessante também. Mas para o espectador fica um negócio meio, meio chato, meio sem sentido aquilo ali sendo falado ali durante 1, 2, 3, 5 minutos. Então bom, é o caso de você ter uma forma de contar histórias mais longa, né, com essa série. Né? Foram 8 episódios, se eu não me engano. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo extra comentando essa série aí do Netflix. Eu recomendo que você assista, né? Os atores, inclusive, não estão falando sobre a série, não estão divulgando a série por causa da greve de atores em Hollywood. Mas a série está disponível para se assistir e a gente aqui, que não tem nada a ver com a greve, mas apoiando a greve, é claro, né? Se você não sabe, mas a greve faz sentido, né? Os atores estão recebendo cada vez menos. Eu não estou falando das grandes estrelas, falando dos atores comuns que recebem salários comuns, pequenos, para pagar as contas. Essas pessoas estão recebendo cada vez menos, justamente por causa dos streamings, das distribuições digitais e tal. Então é interessante a gente apoiar a greve também, para que as coisas melhorem e eles possam continuar trabalhando para produzir conteúdos para a gente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, né? Comentem, deem like, compartilhem, se inscrevam se não está inscrito, apoie o canal aí no Apoia-se e dê uma olhada no meu novo livro, né, que é esse aqui, ó, Sexo e Habilidades. Eu vou colocar aqui, o card já deve estar aqui embaixo aqui, ó, e eu vou deixar o card aí bem grande para você pegar, lembrar de ir lá no Clube de Autores e pedir o seu, certo? Até o próximo vídeo.